Olá, o Administração em Debate está no ar, um programa do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro. A questão da fome e da miséria no país, a desoneração da folha de pagamento e mais um episódio do quadro Memória da Administração são as atrações de hoje no Administração em Debate. Sérgio Besserman Viana fala sobre as implicações do desenvolvimento sustentável na questão da fome e miséria no país. Já Odair Fantoni explica como o processo de desoneração pode gerar empregos e proteger os direitos do colaborador. O administrador Jacaúna de Alcântara fala sobre sua experiência de trabalho no Brasil e em outros países da América Latina no quadro Memória da Administração. Confira! O presidente da Câmara Técnica de Desenvolvimento Sustentável do Rio de Janeiro e ex-presidente do IBGE, Sérgio Besserman Viana, falou sobre a questão da extrema pobreza no país e as formas de exclusão que sofrem os miseráveis. Besserman afirmou também que é preciso pensar no futuro imediato do Estado, pois a tendência é que a população pobre sofra ainda mais com as alterações climáticas dos próximos anos. Eu quero aproveitar o meu tempo para abordar fome e pobreza por duas dimensões. Nos anos 70 se dizia pensar global, agir local. Hoje não é mais suficiente. Isso é uma das mais importantes realidades intrínsecas do nosso tempo. Hoje nós precisamos pensar global, agir local, pensar local, agir global. Isso implica graves mudanças, inclusive éticas. Qualquer um de nós consideraria ético e profundamente condenável saber que há um grupo de crianças ali do fora do Museu de Arte Moderna morrendo de fome e nós aqui não faríamos nada. Correto. Mas no mundo de hoje é tão fácil ajudar crianças do lado de fora do Museu de Arte Moderna com fome, como ajudar crianças da Somália com fome. É só entrar na internet, em 10 minutos a gente descobre como ajudar crianças da Somália com fome, cujo drama é equivalente ao das que estão ao nosso lado. O nosso problema ético mudou, assim como o econômico, o social e o político. E o combate à fome e à pobreza tem uma dimensão local, e ela tem certas características, e tem uma dimensão global, que tem outras características, mas que nos pertencem, porque obrigatoriamente somos também cidadãos locais. Então, olhando do primeiro aspecto local, o Brasil, o Rio de Janeiro, é mais fácil para nós. É basicamente uma questão, em primeiro lugar, política, em segundo lugar, de conhecimento, em terceiro lugar, de administração. Ao falarmos de fome e extrema pobreza, é muito importante distinguir as 4 dimensões do problema social. Uma coisa é fome, uma coisa é miséria ou extrema pobreza, outra coisa é pobreza, outra coisa é desigualdade. Para combater a fome no Brasil é preciso muito conhecimento, porque há pouca fome. A obesidade é um problema muito maior do que a fome no Brasil, mata muito mais gente, gera muito mais sofrimento, mas há fome, e isso é inaceitável. Não é difícil usar conhecimento aplicado para localizar territorialmente a fome. Ela pode ocorrer principalmente no semiárido brasileiro e alguns outros territórios por razões específicas. Ela pode ocorrer em circunstâncias urbanas muito específicas. Não confundam a realidade das favelas ou da pobreza com fome. Não há fome nas favelas cariocas, mas há fome na Mandela de Manguinhos, uma das favelas cariocas. Há fome ali perto do Jacarezinho. Então, é localizar.
Há também fomes por razões étnicas, principalmente ligadas a alguns povos indígenas nossos. Conhecimento, georreferenciamento, política adequada, está nos jornais de ontem e o de hoje, o dinheiro destinado à alimentação em estados do norte e nordeste brasileiro desviado pelos poderes políticos não submetidos ao controle e transparência necessário e uma boa administração. Não é difícil combater, exceto no aspecto político, a fome e a extrema pobreza no Brasil. Resolve-se com os R$100 a que o professor falava, por domicílio, por pessoa por domicílio, também o problema da extrema pobreza. A pobreza é mais difícil. A pobreza envolve outras dimensões além da renda, envolve saneamento, envolve dimensões culturais. Somos todos pobres. O mundo que no século XXI nossos filhos não conhecem Dostoiévski é uma das dimensões da pobreza, já que fizeram questão de colocar no título em todas as dimensões. Então, a pobreza também é um fenômeno que nos pertence. Mas combater a pobreza que gera sofrimento já é mais difícil, exige não apenas políticas públicas ao estilo de Bolsa Família, muito mais aprimoradas do que hoje, incluindo também acesso à oportunidade, porta de saída e tal, mas envolve essencialmente conhecimento, educação, para que haja igualdade no acesso às oportunidades. Combater a desigualdade, fome, extrema pobreza, falando agora de desigualdade, é ainda mais difícil, porque não se resolve com políticas ao estilo Bolsa Família. Para combater a desigualdade é necessário distribuir ativos que gerem renda. No passado, muito difícil. Envolveria distribuir ativos físicos, fábricas, terra, reforma agrária. Hoje, mais fácil, sob um certo aspecto, porque o principal ativo, aquele que mais gera renda, mais gera riqueza, ele pode ser distribuído sem a necessidade de se expropriar ninguém, é o conhecimento. O homem mais rico do mundo não é dono de uma fábrica de tratores, ele inventou um software. E é possível distribuir conhecimento sem expropriar outros. E não num tempo futuro, num tempo que já começou e que será a realidade da agenda econômica, do centro da agenda econômica, política e social e do pensamento humano nos próximos anos. Nós estamos frente a uma crise ecológica em que quem tem um problema não é a natureza do planeta. Nós, humanos, somos a imagem e semelhança de Deus. Não somos deuses. Nós não podemos fazer mal algum à natureza do planeta e muito menos nos termos a arrogância besta, infantil, onipotente e narcísica de salvar o planeta. Essa ilusão decorre de tirarmos da análise da realidade uma das dimensões que a realidade tem, o tempo. E qual é o problema no curto tempo que me resta? Em Estocolmo, 40 anos atrás, a ciência e o conhecimento disse: cuidado, pode ser que haja problemas para as futuras gerações. Na Rio 92, a ciência e o conhecimento disseram: atenção, é certo que há problemas para as futuras gerações, mas, acima de tudo, há um risco grande de algumas coisas acontecerem, é preciso aplicar o princípio da precaução. Na Rio+20 agora, mas é apenas um momento do processo histórico, a conversa já é outra, não tem nada a ver com o princípio da precaução. A conversa é: o bicho está pegando agora. No nosso tempo, nós somos fortes o suficiente para modificarmos a natureza do planeta de tal ordem que a capacidade dela continuar a entregar para nós serviços que são indispensáveis à vida, clima, solos, biodiversidade, água doce, etc.,
está severamente comprometida, e isto não é mais ciência complexa, isso é álgebra e informações inquestionáveis. Então, nós temos uma crise ecológica marcada nas próximas décadas, que não é um problema para o meio ambiente e para a natureza no tempo dele, que não é o fim do mundo e o apocalipse, que é, como todos sabemos, um problema para os pobres do planeta, porque esses custos e esse sofrimento não serão distribuídos iguais. Eles se aplicarão sobre os que estão em posição mais vulnerável e os que têm menos recursos para se defender, como acontece a cada furacão nos Estados Unidos, a cada inundação no Rio de Janeiro, a cada seca do Nordeste. Nós não estamos falando de crise ecológica como o fim do mundo, o fim da natureza, salvar o mico-leão-dourado, embora isso seja meritório e eu trabalhe nisso. Mas não é disso. Nós estamos falando do fato de que não será possível combater a pobreza, muito menos a miséria extrema, e certamente haverá, como já estão ocorrendo, severos episódios de fome e seca, ou seja, o tema da nossa mesa aqui, por conta das mudanças climáticas. Aos pobres é que sofrem com ela, embora todos vamos ser atingidos, o dinheiro necessário para se adaptar a isso será dirigido principalmente por quem tem poder. A minha praia de Copacabana não vai acabar. O mar vai subir, mas não tem problema nenhum, a engenharia dá conta. A Holanda está mandando propaganda para o mundo inteiro, dizendo: vocês vão precisar de uma coisa que eu sei fazer, que eu faço há 400 anos. Mas e os pobres dos rios da Baixada da Baía de Guanabara? E a Zona Oeste? E os 30% de Bangladesh que vão ter que se mudar? E o fato de que, mesmo no cenário mais otimista de aquecimento global, o PNUD da ONU prevê para 2050 255 milhões de refugiados ambientais. Para onde eles vão? Vindos da Ásia e da África. Eles irão para Portugal, eles irão para o Brasil, com fome. Então, ao falarmos do tema ambiental, não se trata do meio ambiente, se trata de proteger essa natureza que está aí, para que a fome e a pobreza e a desigualdade possam ser combatidos. O mundo da separação entre as duas coisas acabou. E, portanto, para todos nós, economistas, engenheiros, etc., mas muito especialmente para os senhores administradores, há uma nova estrada a ser trilhada. Como encontrar um desenvolvimento que seja sustentável? Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. O consultor em RH, Odair Fantoni, explicou sobre a desoneração da folha de pagamento, prática que recupera e fomenta diversas atividades, gerando empregos e formalizando as relações de trabalho, além de proteger os direitos sociais dos colaboradores. Veja mais. O que é desoneração? Fórmula encontrada pelo governo para reduzir os encargos da folha de pagamento das empresas, sem, entretanto, reduzir drasticamente a arrecadação, objetivando a retomada do crescimento econômico e redução da pejotização. Entender esse conceito? Agora, com base no que foi criado esse conceito? Na própria justificativa para desonerar a folha de pagamento. Tá? Então, a medida lá, a gente falou da primeira medida, a primeira norma legal, foi a MP 540. Na emissão da MP 540, os três ministérios, né, da Fazenda, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e da Ciência e Tecnologia,
justificou, através de um documento, né, chamado Exposição de Motivos Interministerial, que foi numerado de 122, onde, entre outros, os principais pontos focou a formalização das relações de trabalho e fomento das atividades, inicialmente das empresas de TI, TIC, indústrias moveleiras, confecção e de artefatos de couro. Ok? Para isso, eles dizem, no item 19 dessa exposição de motivo, a EMI, diz o seguinte: nos últimos anos, as empresas, na busca por reduzir os custos com mão de obra, passaram a contratar pessoas físicas como PJs, tentando mascarar a relação de trabalho. Então, esse é o primeiro ponto que ele citou bem. Depois, no item 20, trabalhadores nessa situação ficam sem proteção e direitos sociais, férias, 13º, muitas vezes sem INSS, porque acaba não recolhendo através do carnê, né? Tá certo? Então, isso faz mal para a pessoa e faz mal para o país também. Qual a sua opinião sobre a desoneração da folha de pagamento? Quem aqui acha que é bom para as empresas? Levanta a mão. Só 4. Quem não concorda? Então, bom, quem é? Bom? Então, a maioria. A maioria acha que é bom. Tem muita empresa reclamando da desoneração, dizendo que foi prejudicada, tal. Mas aí, quando a gente começa a ver que empresa que foi prejudicada, a gente começa a perceber que, na maioria dos casos, tem lá pejotização. Tá? Então, eu recebo consultas sobre desoneração, diversas partes do Brasil afora. Aí a pessoa, não, mas a empresa está sendo prejudicada, tal. Mas espera aí, está sendo prejudicada? Não entendo muito. Aí quando você vai ver, espera aí, a empresa é de informática, ou é um call center, por exemplo. Mas e a forma de contratação dos colaboradores? A maioria aqui é pessoa jurídica. Está explicado. Aí vai reclamar mesmo. Agora, para as empresas, indústria, tá? A empresa que efetivamente tem lá os seus trabalhadores registrados com vínculo CLT, aparentemente, segundo algumas informações que eu levantei, é muito interessante a desoneração. A CNI, Confederação Nacional da Indústria, ela fez uma sondagem junto às indústrias. Foram pesquisadas 2.246 empresas, 801 de pequeno, 883 de médio e 562 de grande porte. E o resultado é o seguinte. Primeira pergunta, contribuição da medida para a retomada do crescimento econômico. A grande maioria achou que ou contribuirá parcialmente para a retomada do crescimento ou será fundamental. Tá? Somado aí os dois itens, nós temos 68%. Segundo a CNI, eles perguntaram, mas qual seria a melhor base para a desoneração? Será que é o faturamento, a receita bruta, como é o caso, ou teria uma outra forma? Então, 32% concorda que o faturamento é o ideal. Tá? Mas tem aqui 20% que acha que é o lucro. E tem empresas que continuam achando... que continuam achando que é a folha de pagamento. Melhor forma de tributação dos encargos, né? Bom, principais benefícios proporcionados pela medida. Segundo, lembrando, sondagem da CNI junto à indústria, tá? Não tem serviço. Primeiro, redução no valor pago a título de contribuição para a Previdência Social, 83%. Então, espera aí. Então,
segundo a indústria, eles estão tendo essa visão, que realmente houve uma desoneração dos encargos de INSS na folha de pagamento. Importante essa visão, tá certo? Depois, melhoria do fluxo de caixa da empresa, pois a contribuição é recolhida sobre o faturamento, pós-venda, e não mais sobre folha de pagamento, que é pré-venda. Você já conhece a Casa do Administrador? Registros profissionais, segunda via de carteira e espaço para cursos e palestras. Venha nos visitar. Nós estamos na Rua do Imperador, número 288, sala 1012, Centro. O administrador Jacaúna de Alcântara contou ao quadro Memória da Administração diversas histórias sobre sua experiência profissional, como subiu os degraus em sua carreira e como foi trabalhar em outros países. Veja agora. A administração, para mim, é algo muito importante e mesclado com a minha própria vida. Eu sempre gostei de ser um tanto mandão, um tanto observador de coisas que nem todos gostam que sejam observadas. Isso veio ajudar mais tarde. Mas como é que eu entrei na profissão? Eu tinha vontade, eu me via quando moleque, meus 14, 15 anos, de gravata, camisa sem paletó, mas de gravata, dando ordens. Eu disse, caramba, dirigir uma empresa deve ser o máximo. E é que eu tenho, naturalmente, um viés político. Eu falava com a turma e tive um certo sucesso como político estudantil. Até que eu disse, está na hora de ingressar na política. E não é propriamente o meu campo. Você tem que ceder, conceder, negociar. Negociar é fácil. Agora, o que você vai negociar, aí tem um certo problema. Eu digo, não é meu campo. Eu sou potiguar de coração, mas nasci em Goiás, né? É bem diferente. Aí eu vim para o Rio, Fábrica Nacional de Motores. 10 dias depois eu era chefe de pessoal, e aí eu tive que me entender com a Revolução de 64. Isso é todo um capítulo à parte. Mas, em síntese, eu entrei na administração assim. E chefia de pessoal 2 vezes, no CECERN, eu era o assessor de programação e controle. Na verdade, era o segundo homem da instituição. Tinha muito de executivo, né? Isso foi bom. Isso me fez continuar e até hoje eu estou no campo. É uma pessoa que marcou a minha vida. Marcou de tal forma que eu fui dos que fez uma verdadeira luta para que ele fosse o paraninfo da minha turma. Naquele tempo se escolhia uma pessoa famosa. O doutor Celso Furtado, é uma pessoa desse nível, assim, para ser o chefe de turma. Os paraninfos, por quê? Carvalho Leite, dá aquela impressão, Carvalho Pinto, de que se buscava um emprego. Mas nós procuramos homenagear um professor que muito calou em nossa mente, uma pessoa que era capaz de dizer uma frase, vocês têm que decorar isso. Isso aqui decora. O resto é inteligência de vocês. A amostra tende a retratar o universo. Não há dúvida sobre isso. Agora, ele teve um ato de grandeza que eu jamais esperei de um ser humano. Foi muito bonito. Ele recusou na sala de aula a coisa. Eu acho que eu não estou à altura. De verdade, eu passei em 19 concursos públicos, eu organizei o DASP, eu fiz a coisa lá. Nada disso junto me qualifica para ser o paraninfo. Agora eu parabenizo vocês por pensarem no professor. Isso é uma coisa notável. E aí então nós escolhemos o professor que mais matéria nos deu, uma pessoa belíssima, o Tacílio Leal,
mas ficamos sem o nosso paraninfo, o nosso patrono da minha turma Pandiaca Lojas, mestrada com a Pedro II, que fizemos a graduação em 1960. E o nosso amigo, então, felizmente, mais tarde, já passada a vida terrena, é patrono da profissão. Quer dizer, eu não estava errado. Isso foi uma coisa muito interessante. Estar realizado ainda não. E nem vou estar nunca, porque eu persigo o melhor. E o melhor não veio nunca. Mas não veio ou veio e não foi visto? Então, no momento atual, eu estou vivendo o que eu acho que é o ponto de coroação de uma carreira, na medida em que eu estou, apesar de não gostar de admitir, eu estou um tanto idoso, passado de prazo de validade vencido, mas estou ainda ocupando cargos. Por exemplo, secretário-geral da Associação Brasileira de Hospitais, tesoureiro da Academia Brasileira de Administração Hospitalar, da qual eu sou membro titular. E sou membro do conselho. E esse ser membro do conselho, eu entendo como uma espécie de ato de reconhecimento de parte dos colegas. Primeiro, em administração entendida como ciência social aplicada, representa a minha vida profissional. Tudo que eu fiz na vida ou deixei de fazer foi em função da administração. A outra coisa que eu diria, não que representa para mim, mas o que é administração? A administração é fundamental. É preciso continuar desenvolvendo no estudante a sua vontade de aprender mais. É muito comum o estudante começar a criticar antes de conhecer a realidade. Ele pensa que, mas ele tem 23 anos, ele tem 22 anos. Quando ele chegar aos seus 50 e poucos, ele vai ver que, aprendi um monte de bobagem. Não, mas isso. Aí entra a elaboração que ele fez durante a vida, com a formação técnica que ele recebeu, na experiência de campo, você vai ver que ele realmente produziu algo novo. Como produziram os antecedentes, como Guerreiro Ramos escreveu os seus livros. Como se podia chegar numa aula e dizer as coisas que todos os professores diziam, alguns com mais brilhantismo, outros com menos, mas você teve a base para desenvolver as suas teorias sobre aquele assunto, aplicá-las, deu certo ou errado. Para mim, felizmente, o que eu fiz deu certo. E foram coisas corretas. Felizmente, eu honrei um curso que só tinha no meu tempo, na Fundação Getúlio Vargas, no Jockey Clube Brasileiro. Como é que é? Jockey Clube Brasileiro tinha um curso de deontologia, que era para o jockey não meter aquela rebenquezinho no olho do chicote, no olho do cavalo do vizinho, etc. E nós, administrador, porque íamos lidar com pessoas que lidavam com dinheiro público e podia aparecer desvios de conduta. Nós devemos estar preparados para evitá-los e tratar de corrigir aquelas coisas que davam margem aos citados desvios de conduta. O Administração em Debate desta semana fica por aqui. Nos vemos na próxima. Até lá!